Oi, Danilo, aqui no centro, Bruno Cassucci, do GE. Logo na chegada aqui a Barcelona, o presidente da CBF, Reginaldo Rodrigues, falou que, quando perguntado sobre o próximo técnico da seleção, ele falou que gostaria de ouvir não só dirigentes da CBF, mas também alguns jogadores, as lideranças do grupo, sobre a possibilidade de, quem sabe, esperar o técnico Ancelotti até o ano que vem, o Carlo Ancelotti. E ontem, na coletiva, o Marquinhos falou que essa conversa já aconteceu e falou que você, o Alisson, o Casemiro também estavam nesse encontro. Pessoalmente, o que você acha dessa possibilidade da seleção aguardar mais um ano até o próximo treinador assumir o cargo? Obrigado. É interessante porque algum tempo atrás nós já falamos em relação a isso. Eu fui o primeiro a dizer que não seria de outro mundo talvez o presidente escutar a opinião também dos jogadores. Não quer dizer que os jogadores vão escolher o treinador, muito longe disso, até porque já é muito difícil entrar em campo, imagina pensar nessa parte. Mas eu acho importante sim ter a opinião e o ponto de vista dos atletas. Mas a nossa intenção não é realmente definir ou dizer para o presidente que está certo ou que está errado. Acho que a nossa intenção e o nosso papel é simplesmente escutar e fazer com que o plano que o presidente tenha, seja ele qual for, dê certo. Sermos um ponto de apoio para que o presidente possa tomar a decisão com a maior tranquilidade possível. Esse é o papel dele. Realmente, como eu falei, o presidente vai tomar a decisão, é o papel dele. Nosso papel que cabe nesse momento a partir do momento que o presidente falar a decisão é essa, o caminho é esse, fazer com que esse caminho seja feito da melhor maneira possível, dando um respaldo para quem estiver à frente da seleção, porque eu acho que isso é importante. Até porque é muito importante para quem vem chegando. Nesse momento tem vários jogadores novos, né, chegando para serem testados, com muita vontade de demonstrar serviço pela seleção brasileira, e ter essa definição e essa tranquilidade do respaldo, talvez dos mais experientes, é muito importante também para quem chega, porque não dá para pensar que vai demorar a chegar o próximo compromisso, né? Então, quem chega precisa ter a tranquilidade, poder desenvolver um bom futebol, poder mostrar suas valias. Acho que esse é o papel. Detalhes do que foi a reunião, mas a gente queria entender um pouco também como tem sido para vocês, jogadores, esse período, claro, com muito respeito ao trabalho do Ramon como técnico interino, mas de já 6 meses sem um técnico fixo, e principalmente como isso de alguma forma, como tem sido trabalhar nesse sentido, como tem sido trabalhar nesse sentido, principalmente como você disse, para os jogadores que chegam, têm a oportunidade, mas que ainda não sabem exatamente quem vai ser o técnico, como isso impacta de alguma forma? A seleção brasileira nos dá muito, assim, como jogador, como pessoa, eu diria, né? Eu fui convocado a primeira vez em 2011, já entre idas e vindas já são quase 12 anos, né? E a seleção brasileira me deu muito ao longo da minha vida, me deu prestígio, né? Me deu reconhecimento, né? Me deu muitas alegrias. E eu acho que nesse momento onde existe uma certa precaução em tomar a decisão de saber quem vai ser o próximo treinador, eu acho que é um momento, sim, de nós, jogadores, principalmente os mais experientes, talvez pagarmos um pouco isso que a gente já recebeu da seleção brasileira durante muitos anos. Então, assim, o Ramon é que está à frente, tem total respaldo e tem as características para ser, nesse momento, aquele que comanda a seleção brasileira, mas acho que nós também, os jogadores mais velhos, temos essa obrigação de alguma maneira, pagar tudo aquilo que a seleção brasileira já nos deu, fazendo até um pouquinho a mais, né, para poder, nesse momento de, como eu disse, de precaução, manter a estabilidade da seleção brasileira, manter a tranquilidade para aqueles que vêm tendo a primeira oportunidade até a tomada da decisão. Danilo, boa tarde. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Danilo, normalmente no Brasil, quando após uma Copa e o resultado não é o do título, no nosso caso, a gente tende, a opinião pública tende a dizer que está tudo errado, que ninguém serve mais e vamos começar do zero de novo. Nesse caso, pelo menos amanhã, a gente vai ter 9 titulares, pelo que o Ramon mostrou no campo, que estiveram na Copa do Catar, alguns já que estiveram na Rússia também, enfim. Como é que você está vendo essa continuidade de vocês mais experientes na seleção brasileira? Porque, assim, contrariando a opinião pública no Brasil, era hora de, vamos mudar tudo, ninguém aguenta mais, essas coisas assim que eu imagino que vocês devem ter ouvido muito na vida e que muitas vezes nós daqui falamos também. Como é que você vê essa continuidade de vocês mais experientes? Eu entendo que seja natural essa cobrança
por uma mudança talvez drástica, faz parte de nós, seres humanos, como eu acabei de falar agora, essa insatisfação que a gente carrega desde sempre como ser humano, já é uma coisa, imagina o futebol, né, que é movido por resultado. Mas abrindo de uma maneira bem assim, singela, uma das coisas que a gente falou com o presidente foi, durante esses anos de trabalho aqui dentro, nós alcançamos um nível de profissionalismo e exigência que vai um pouco também além daquilo que é apresentado nas 4 linhas, ou seja, de logística, de exigência no dia a dia. Isso se reflete em campo, eu diria. Então, assim, é muito importante manter essa linha daquilo que a gente conquistou até agora, ou seja, a gente chegou nesse ponto aqui, daqui a gente não pode voltar, tem que ser daqui para frente, para a gente ter sempre mais chances de conseguir os objetivos que são os títulos. E considero muito importante a manutenção de uma base até para você dar tranquilidade para as trocas que têm que ser feitas, né? É muito difícil você mudar um grande número de jogadores, você ter um rendimento, você ter um tipo de futebol assim de uma hora para outra que você espera, né? Posso botar como exemplo, um dos exemplos para mim mais claros é o Real Madrid, eu diria. É um time que vai mudando poucas peças ao longo dos tempos e vem demonstrando sempre que isso dá certo, né? Cada jogador que entra encontra uma base muito sólida e assim fica muito mais fácil de poder desenvolver o futebol, de poder ter tranquilidade, de entrar num sistema. Eu acho que é isso, assim, eu acho que é natural manter uma base sólida, forte, e a partir daí fazendo pequenas mudanças e redirecionamentos que têm de ser feitos. Boa tarde, Danilo. Aqui embaixo, Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Tanto você como o Marquinhos ontem disseram que o presidente Edinaldo tem um plano. Parece claro que ele expôs a vocês o planejamento que ele tem, e entendo vocês não quererem e não poderem revelar esses detalhes, mas queria saber como foi essa conversa, se o presidente Edinaldo ele deixou vocês à vontade para eventualmente discordarem do plano, vocês tinham liberdade para dizer, presidente, eu não concordo com isso, se fosse o caso. E há um alinhamento, os 4 líderes que conversaram com ele e o presidente Edinaldo estão alinhados, estão com um pensamento parecido em relação a qual plano melhor para o técnico da seleção? Como eu disse, nesse momento, nosso papel é fazer com que aquilo que o presidente decida funcione, eu diria. Esse é o nosso papel. Nós não temos... Claro que todo mundo tem o direito de discordar nessa vida, ninguém é obrigado a concordar com nada, mas eu acho que nesse momento o nosso papel, e de todos que estão na seleção brasileira, é fazer com que os planos do presidente dêem certo, porque assim ele vai ter mais tranquilidade para trabalhar, para decidir, né, e contar com o apoio de todos aqui dentro. É importante ressaltar que o presidente é um cara que escuta muito, é um cara que está sempre presente, é muito ativo ali. Enfim, ele nos últimos tempos fez mudanças, por exemplo, muito bacanas em relação a coisas que dão benefícios ao futebol feminino, ao futebol de categoria de base. Então, assim, é um presidente muito atuante, é um presidente que está buscando, sem dúvida, fazer o melhor para a seleção brasileira. Entendo que não seja fácil para ele, nesse momento, tomar essa decisão, por toda a pressão que tem, por tudo aquilo que envolve o futebol brasileiro. Mas, como eu disse, o papel nosso é dar respaldo e fazer com que o plano dê certo. Danilo, tudo bem? Marcelo Beckler, da TNT. Você abriu a entrevista falando que você gosta de estudar, né? Estudar a mente, psicanálise e, inclusive, que depois pensa em trabalhar com isso. Queria saber como que isso pode ajudar a você, dentro do grupo como um líder, a conversar com os jogadores e tratar esse novo ciclo que depois de 2 Copas perdidas, e a gente vai fazer 24 anos que o Brasil não ganhou uma Copa do Mundo, eu imagino que a pressão vai ser muito grande. Se você tem alguma coisa a oferecer aos seus colegas, aos seus companheiros, por conta do que você estuda, do que você percebe, de como lidar com tudo isso. Estava batendo um papo com o Casimiro agora, vindo pro estádio. A gente estava falando sobre alguns jogadores que têm muita qualidade e às vezes chegam na idade 29, 30, daí não conseguem mais manter a performance ou por problemas físicos, não sabe as razões. A gente estava falando um pouco sobre isso, né? É difícil, assim, né? Porque cada ser humano é único, cada mente é um mundo, né? Como se diz. Eu acho que muito mais do que estudos e psicanálise, psicologia, tudo isso, eu acho que muito mais com aquilo que eu já vivi, né? Aqui dentro da seleção, principalmente. Já tive momentos onde eu não servia de nenhuma maneira mais e no outro dia eu estava de pé de novo para poder
poder trabalhar e fazer um bom trabalho e poder ajudar os companheiros. Eu acho que é muito por aí, mas é muito importante, eu sempre falei isso, até durante todo o ciclo do Tite, a euforia e a alegria, a empolgação dos novos. Isso é muito importante, eu acho. Assim. Acho que é o que mantém o brilho e a esperança da seleção brasileira. Como eu disse, é importante a base, é importante manter, né, uma estrutura concreta, mas a euforia, a empolgação, a alegria dos novos. Eu acho que nesse momento muito mais os novos, acho que tem muito mais a dar assim, de novidade, eu diria, do que nós. Assim. Nós seguimos o trabalho de forma muito sólida, muito profissional, né? Antes de vir nessa convocação, eu e o Casemiro falamos muito, chamei ele por telefone para a gente conversar, justamente para entender, Case, nós temos agora essa convocação, temos esses jogos, o que nós vamos fazer lá? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo não é ir lá passar tempo, nosso objetivo é ir lá, fazer os jogos, tentar fazer da melhor maneira possível e vencer, porque o Brasil perdeu já o último jogo e a seleção brasileira não aceita isso. E a partir daí, vencendo, fazendo um trabalho maneiro, demonstrando para os jovens que aqui nos treinamentos, cada treinamento é com muita intensidade, cada treinamento é com muito profissionalismo, demonstrando para eles isso, eu acho que esse caminho é o que pode ser usado para poder fazer boas apresentações e voltar a um nível aceitável para a seleção brasileira, né? Claro que é chato, é uma coisa que ninguém quer o Brasil tanto tempo sem ganhar títulos, mas se a gente for olhar para trás, a gente não anda. Então a gente tem que pensar já no amanhã, já tem que pensar no jogo e nesse próximo ciclo, que vai ser o mais importante. Danilo, Rodrigo do canal Vamos aqui em cima. Eu queria te perguntar, seguindo nesse mesmo assunto, se existe um trabalho psicológico na seleção brasileira, porque vocês passam, obviamente, por muita pressão, por vários motivos, e se não existe, você acha que seria importante que aqui na seleção tivesse um trabalho psicológico? Não existe. Desde sempre que eu estou aqui, nunca teve esse trabalho. Não acho que seja uma coisa, ou seja, primordial ou determinante para vencer ou perder, mas eu acredito que seja muito importante. Se dependesse de mim e da minha opinião, certamente teria um trabalho, ou pelo menos um profissional sempre à disposição, porque é um tema muito delicado, cada pessoa está sempre passando por um momento de vida diferente, é muito importante alinhar todos os objetivos, alinhar tudo aquilo que vai ser o trabalho e ter esse profissional à disposição mesmo, porque são pessoas estudadas, pessoas que sabem bem os mecanismos, te oferecem ferramentas para poder passar os momentos com mais leveza, com mais tranquilidade.